Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais uma Conjectura. Você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, na nossa live de número 29, nós vamos repercutir o programa anterior, da live de segunda-feira, que contou com a presença da professora e filósofa Mariana Ruiz Bertucci, que é doutora em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e no qual nós conversamos sobre estética, né? Mais especificamente sobre a estética do sublime, esse conceito tão importante para a história da filosofia e que perpassa investigações aí desde a antiguidade. E é claro que nós focalizamos um pouco mais ali a nossa conversa na filosofia do Kant e também a do Lyotard, que foi o assunto da tese de doutorado da Mariana. E, claro, para fazer essa repercussão comigo hoje, eu estou muito bem acompanhado de meu amigo e companheiro de conjectura, o Ene. Muito bom dia, Ene. Bom dia, Danilo. Bom dia a você que vai chegando à nossa live de quinta. Então é isso, né? Com essa ideia de repercutir a live de segunda, a gente está aqui hoje para pensar um pouco nesta área de pesquisa da filosofia, né? Uma área contemporânea, a gente vai discutir um pouco isso, e poder repercutir um pouco as tantas informações, né, que a Mariana nos permitiu pensar a partir do nosso encontro de segunda. Então você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, já nos conhece, mas não custa lembrar, nós somos o Conjectura, somos um projeto de difusão, de propagação e de defesa das ciências humanas, né? A cada segunda-feira nós recebemos um pesquisador ou uma pesquisadora dessa ampla área do conhecimento. No caso dessa semana, uma pesquisa bastante específica no campo da filosofia. E a cada semana nos reunimos aqui, então, para fazer esse processo, né, de divulgação e de demonstração de como as ciências humanas produzem o seu conhecimento. Então você é muito bem-vindo, pode se achegar, curta a nossa live, é muito importante que você compartilhe a nossa live no momento em que ela ocorre, porque assim a gente vai conseguir alcançar um público maior, é um dos nossos objetivos. Então, pode comentar também, repercutir conosco o conteúdo do que foi trazido, a partir do que nós vamos comentar, enfim, é uma experiência do pensamento. Então, você é muito bem-vindo a nos acompanhar nessa jornada da razão. Nossa, que metafórica, né, Danilo? Essa foi bonita, hein? Essa foi poética. Foi estética, essa foi estética. Essa teve um ar sublime aí na sua fala. Verdade. Mas é isso mesmo, né? Então, e lembrando, claro, que nossos programas eles ficam disponibilizados também para serem assistidos posteriormente, então você consegue acessar os nossos programas em formato de vídeo no nosso canal do YouTube, e também apenas o áudio em formato de podcast através do Spotify. Os links para você acessar essas redes sociais, você consegue aqui na descrição dessa postagem. E claro, né, Wayne, vamos fazer um disclaimer antes de dar início propriamente aqui à retomada do que foi conversado na segunda-feira, que se trata de um tema bastante específico, né? Que se trata do tema da estética, uma pesquisa da filosofia não é a nossa área de expertise, podemos assim dizer, né? De domínio, inclusive foge até um pouco assim, né? Do que tínhamos conversado até então no Conjectura, afinal de contas, por conta da circunstância que todos temos vivido, a gente acabou até enfocando um pouco mais em vários programas, né? Nós tocamos ali nos programas que circundam a questão da pandemia e achamos que é conveniente também escapar um pouco disso, sair um pouco disso. Fizemos isso, acredito que muito bem no programa da Mariana, né? Só apenas essa colocação, porque se algum especialista, alguma pessoa que tem mais domínio, né, nos autores, né, nas obras que forem mencionadas aqui, não só da filosofia, mas também da
da arte, né? Nós vemos que é uma área de investigação que tem muito entrelaçamento com a pesquisa que é desenvolvida e também com a própria arte que é produzida contemporaneamente, né? Então, só para fazer esse aviso, né? Que aqui nós vamos mais tentar pensar em conjunto, pensar a partir do que nos foi trazido pela Mariana, que de um ponto de vista conceitual foi uma abordagem riquíssima, né? A Mariana ela foi muito feliz em fazer essa apresentação, essa conversa conosco na última segunda-feira, no qual nós conversamos sobre o conceito do sublime, tá? Antes, né, até para a gente começar mesmo para valer o papo, talvez aqui também seguindo um pouco o rumo que nós tomamos na última semana. O sublime é um objeto, um conceito de investigação, podemos dizer assim, da estética. Tá? E a estética, aqui, né, falando de um modo mais geral, quando nós falamos em estética, né, Wayne, centros de estética, né, ou até tem graduação em estética em algumas universidades, algumas faculdades. Técnico em estética. Técnico estética, exatamente. Então o que vem à mente é alguma coisa assim voltada talvez ao embelezamento, né? Então, técnicas de embelezamento e tal, então, sei lá, vai alisar o cabelo, tirar a gordurinha localizada, né? Mexer nas unhas, enfim, não sei, tá? Eu posso estar fazendo uma caricatura muito grotesca aqui, mas por que eu faço essa caricatura? Para colocar em oposição com o que a estética filosófica investiga, né? É claro que a beleza, o belo, ele é um objeto da estética, mas não apenas. A estética ela não se restringe à investigação do belo. Claro que se investiga também o sublime, mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que a estética é uma reflexão filosófica acerca dos sentimentos, né? Ou acerca da sensibilidade, das formas que os objetos, que o mundo que nos cerca, e também que a obra de arte, enfim, nos afeta, né? Afeta os nossos sentidos. Então a estética, ela, de um modo geral, podemos dizer que vai versar sobre isso, né? Muito se investiga dentro desse campo sobre o belo, sobre o sublime, sobre o gosto, né? Quando temos aquela frase, né? Ah, mas o gosto, cada um tem o seu, enfim. Ou se é que se pode especular que há um padrão de gosto, ou algum padrão para emitir algum juízo estético. Então, quando você aprecia uma obra de arte ou uma música, né? Lê um poema, assiste a um filme, e você fala, esse filme é bom, esse filme é belo, né? Essa comida é saborosa, é muito boa, enfim, né? Isso tudo, o que esse juízo quer dizer? O que esse juízo significa? Né? Para onde ele aponta? Ele aponta para um padrão a partir do qual nós podemos avaliar o que é bom do ponto de vista estético ou não? Ou isso é extremamente subjetivo? Então, são perguntas, né? Exemplos de perguntas que são levantados sobre essa área do conhecimento. E uma das perguntas que se levanta, que foi o tema da nossa conversa da última segunda-feira, são perguntas acerca do sublime. Então, o que seria o sublime de um ponto de vista filosófico? Né? Uma tradução mais, claro, mencionando a Mariana, né? Uma tradução mais direta, uma tradução mais imediata seria o sublime como aquilo que se eleva. Né? O sublime é algo de mais elevado. Então, é um sentimento, nós nos referimos muito a ele no último programa como um sentimento de grandiosidade, de solenidade, de magnitude, algo que está para além daquilo que se espera, pode-se assim dizer. Tá? E é um conceito que já tem uma abordagem, podemos dizer assim, de longa data. Né? Desde a antiguidade, nós temos escritos sobre o sublime. A primeira obra que se tem notícia, né, é o Tratado do Sublime, de um autor que é o Longino, ou pseudo-Longino, porque há um problema aí de autoria. Né? Mas nessa obra, esse autor do Sublime, ele vai tentar descrever um pouco desse sentimento de grandiosidade, de solenidade.
E também faz uma espécie de antologia de textos, de obras, que seriam capazes de suscitar no leitor ou no espectador esse sentimento de grandiosidade, esse sentimento de magnitude. Tá? E desde a obra do Longino, que nós podemos observar é que há uma espécie de, podemos dizer, preponderância, tá? Ou preferência na abordagem do conceito do sublime a algumas espécies de arte, podemos assim dizer, ou alguns tipos específicos de arte. Por exemplo, o Longino, ele vai se dedicar muito mais às obras literárias, né? Então ele vai mencionar o Platão, vai mencionar os poemas homéricos, né? Então há uma preponderância da obra literária, da escrita, frente a outras obras, as artes plásticas, por exemplo, pintura e assim por diante. Tá? Esse conceito ele também vai ser abordado alguns séculos depois, aproximadamente 16 ou 17 séculos depois, por um filósofo sensualista irlandês, que é o Edmund Burke, o mesmo Edmund Burke que é estudado também na filosofia política, tá? Numa obra que se chama Investigação Filosófica acerca das nossas ideias sobre o belo e o sublime. Tá? E nessa obra, o Burke, ele talvez seja o primeiro que estabeleça uma diferença clara, que também vai ser retomada posteriormente por outros pensadores, como Kant e o próprio Lyotard, entre o que é o belo e o que é o sublime. Tá? Então, são adjetivos que não correspondem, podemos dizer assim, ao mesmo sentimento ou às mesmas características. O belo, segundo o Burke, né, seria algo que estaria mais ligado ao prazer, seria o aprazível. Né? O belo, então, é uma obra de arte que, ao mesmo tempo que ela lhe causa prazer, que ela lhe agrada, a um sentido, qualquer que seja ele, a visão, por exemplo, ou o paladar, ele também tem uma espécie de acolhimento, tá? E isso posso dizer assim, uma palavra que eu estou tentando empregar para interpretar a colocação do Burke, na medida em que ele não afasta, ele não gera estranheza, ele não gera o desconforto que o sublime é capaz de suscitar. Tá? O belo ele tem um aspecto assim de acolhimento, de conforto, e daí isso também o Kant vai enfatizar bastante na sua abordagem na crítica da faculdade do juízo, né, mais conhecido também por terceira crítica, como o belo como sendo algo ordenado. O belo é algo cujas partes que compõem o objeto que está sendo apreciado, é algo que parece que tem uma concatenação, uma ordenação e muito explícita e muito evidente. Tá? Então isso é o que caracterizaria uma obra bela, em oposição, é claro, a uma obra sublime, né? Ou ao sentimento do sublime, que é um sentimento, por essência, contraditório. Tá? O sublime ele não apenas causa prazer, como ele também causa dor, causa desconforto, causa angústia. Né? O sublime, muitas vezes, ele é retratado, isso também foi focalizado ali pela Mariana, em circunstâncias nas quais há uma ameaça, podemos assim dizer, imediata da vida. Né? Então, essa contradição entre vida e morte, né? Ou esse limiar entre vida e morte, é algo que vai suscitar esse sentimento do sublime. Então, por exemplo, uma apreciação de uma longa cadeia de montanhas, ou de um desfiladeiro, né? Onde o sujeito ele se depara com um penhasco, por exemplo. Então, é questão de passos para que a sua vida tenha seu fim. Né? Então, isso é alguma coisa que gera essa ameaça, né? Gera essa contradição. Ou mesmo
se deparar com um vulcão, né, numa erupção violenta, ou numa tempestade em alto mar. Então, são figuras da natureza, nesses casos, né, nesses exemplos mencionados, que jogam com essa dualidade, podemos dizer assim, dor e prazer, vida e morte, e assim por diante. Tá? O sublime, ele tem um outro aspecto também, que é em oposição ao belo, isso, né, de novo, já me remonta um pouco mais ao Kant, que é algo que parece que tem uma ordem muito explícita, muito clara, muito evidente, cada coisa composta em seu lugar, podemos assim dizer. O sublime, ele já é algo que não necessariamente se apresenta à primeira vista esse ordenamento, tá? Muito pelo contrário, ele é algo que, por ser, vamos dizer assim, essencialmente um sentimento contraditório, né, um sentimento que não tem uma definição clara, então ele não tem, também na arte, na obra, e também no próprio sentimento, uma caracterização que possa ser, vamos dizer assim, representada de imediato, ou pelo menos rotulada, vamos dizer assim, peremptoriamente. Tá? Essa é, podemos dizer assim, até o desafio que se impõe numa representação artística do sublime, né? Porque representar o belo, representar algo, né, composto pelas suas todas as partes muito bem ordenadas, o nosso espectador vai conseguir remontar muito bem, por exemplo, as esculturas renascentistas, tá? Que são esculturas, vamos pensar, por exemplo, uma escultura, né, sei lá, que sempre remontava ao homem grego, né? Então, com o corpo, né, todo bem torneado, enfim, né, todas as partes bem trabalhadas, e a escultura representava muito perfeitamente a harmonia do corpo humano. Ou pegar obras clássicas, por exemplo, penso assim, música clássica, né? Também você consegue identificar ali a tonalidade precisa sobre a qual aquela peça foi composta, né? Chopin, por exemplo, Beethoven, enfim, claro que não deixam de ser belíssimas, não, elas são belíssimas, elas são, claro, extraordinárias, mas é justamente a beleza que ressalta do ordenamento. Aqui, claro, né? Nós podemos ter essa experiência, fazer essa experiência, que é interessantíssima, de uma experiência estética, né? De contrapor obras de arte que nós acreditamos que vamos dizer assim, representariam ou suscitariam de maneira mais efetiva o sentimento do belo, e obras de arte que suscitariam de maneira mais efetiva o sentimento do sublime. Então, sugiro, por exemplo, que o nosso espectador ele contraponha uma obra de Chopin, tá? uma sonata, por exemplo, do Chopin, com uma outra obra, a pensar, por exemplo, Paranoia, Paranoia, do Bauhaus. Né? O nome é Bauhaus, ou 2 S no final, não me lembro agora. Que é uma música, né? Podemos dizer assim, enfim. Mas, assim, que é realmente dizer assim, uma obra musical, né? Ou uma obra sonora que causa um desconforto, que não se consegue, ao ouvi-la, identificar a tonalidade, identificar, vamos dizer assim, uma harmonia, uma sucessão melódica, vamos dizer assim, do que está sendo representado artisticamente ali. Tá? E teria vários outros exemplos, né? Dentro da música mesmo, exemplos de músicas ou obras polifônicas, né? Ou seja, que não tem uma tonalidade, tem músicas atonais também, que são exemplos, né? Que escapam do belo, porque não tem um pertencimento assim exato, não tem uma estrutura necessariamente que subjaz vamos dizer assim, a confecção daquela obra. Isso é algo que é muito interessante no sublime, né? Ele tenta jogar sem regras. Né? É um jogo sem regras, é um jogo livre da composição, do artista, do pintor, do músico. E claro que para o Kant isso vai ter vamos dizer assim, uma característica. Perdão, antes de passar para o Kant, tá? Wayne, se quiser me
fazer interjeição, fique à vontade, tá? Apenas Não, pode sim, falar. pode. Não, é que eu achei que isso, você ia concluir algum raciocínio. Assim. E para o Burke, né? O Burke, que foi o filósofo que antecedeu o Kant, que também o influenciou na sua investigação, né? Uhum. Havia uma espécie de preponderância também das artes literárias e uma espécie de preconceito, ou pelo menos assim, uma rejeição às artes plásticas, em virtude de que aí, quando eu falo de artes plásticas, eu falo em escultura, claro, estou falando da representação do sublime, tá? E não da representação do belo. Mas que as artes plásticas não teriam essa capacidade de representar o sublime, a pintura, a escultura e assim por diante, pelo fato de estarem presas demais à figuração, quer dizer, estariam presas demais à representação de um objeto, né, ou de uma cena, de uma figura pré-existente, tá? E por esse motivo não teriam essa potencialidade. É claro que isso vai ser posteriormente criticado, inclusive contemporaneamente, né? Vários pintores, músicos, né? Artistas de diversas vertentes vão se esforçar em provar, vamos dizer assim, o equívoco do Burke, né? E mostrar que, na verdade, essas outras obras de arte também têm essas potencialidades, né? Mas isso talvez fique mais claro quando a gente adiantar o nosso papo mais para a contemporaneidade, quando há uma distinção, podemos dizer assim, entre uma espécie de sublime, de um viés mais moderno, onde vai tratar justamente dessa contradição, né, dessa angústia, dessa tentativa de ir para além dos limites do imaginável, e um sublime, um aspecto, podemos dizer assim, mais pós-moderno, né, que já não tenta necessariamente representar essa contradição, mas ele já dizer assim, se abstrai dessas categorias, né, se abstrai disso e tenta ir direto para o inapresentável, né? Então ele força a barra e vai até o limite, não tentando suscitar, vamos dizer assim, uma obra que suscite o sentimento da contradição, mas uma própria obra que nela mesma esteja imbuída de contradição, né? Esteja imbuída de uma falta de forma, uma falta de ordenamento subjacente, assim por diante. Fique à vontade, meu caro. Não, Danilo, é só duas, assim, na verdade são complementações, né? Antes de entrar propriamente nisto, que eu acho que foi o cerne da argumentação da Mariana, né? Que é essa distinção entre belo e sublime, que é, na verdade, um pouco o cerne mesmo da estética como uma área de pesquisa, assim, definida contemporaneamente. Quer dizer, é um dos pontos centrais. Mas antes de entrar nisso, eu queria só voltar um pouco lá no início da sua reflexão e falar um pouco da estética no sentido mais geral, assim, como uma área da filosofia, como um campo da filosofia. Foi muito engraçado você fazer essa associação do termo, né, estética com a cultura popular, né, com as clínicas de estéticas, né, apontando justamente que, do ponto de vista filosófico rigoroso, né, não se trata da mesma coisa. Mas só gostaria de destacar, então, nesse primeiro ponto, assim, teoria da reflexão filosófica sobre a arte, que é o objeto de qualquer estética, existe na história da filosofia desde o seu início, né? Então, a gente encontra reflexões sobre a arte lá no Platão, lá no Aristóteles, tem a famosa polêmica do Platão que manda os poetas embora da cidade, né? Então, quer dizer, reflexão sobre a arte, que seria o objeto em geral da estética, né? A gente pode dizer, ela atravessa toda a história da filosofia, né? Mas acontece que, especialmente no século XVIII, XIX, né, há uma espécie de inflexão na própria história da reflexão sobre a arte, na filosofia, que funda propriamente a estética como um campo ou como uma área, né, assim, bastante
profunda, consolidada da pesquisa filosófica. E aí eu queria chamar a atenção para isso, mais de um ponto de vista de história da filosofia contemporânea, em especial, que se trata justamente disso, né? Quer dizer, quando a gente fala estética em filosofia, pelo menos do século XVIII ou XIX para cá, nós estamos falando de um campo, né, muito específico e muito fecundo da pesquisa filosófica, né? Uma primeira observação. E não só isso, é um dos principais campos de reflexão da filosofia contemporânea, né? Então, se a gente investiga um pouco mais a filosofia, história da filosofia contemporânea, eu diria, nós teríamos, sei lá, 3 eixos principais, assim, né, da história da filosofia contemporânea. Um eixo que seria próprio da reflexão política, um outro eixo que seria próprio da reflexão lógica, epistemológica e etc., e um outro eixo, por fim, que seria esse que a gente está chamando aqui de estética ou de filosofia da arte, né? Então é um dos principais campos de reflexão, de produção da filosofia contemporânea. E nesse sentido, não é algo que nós vamos fazer aqui, ou que nós tenhamos feito com a presença da Mariana, mas eu queria só destacar que, inclusive, por ser um dos principais campos, né, produtores de reflexão filosófica na filosofia contemporânea, essas reflexões sobre a estética se desdobram, né, em vários sentidos ou em várias direções. Então, nós teríamos desde uma reflexão estética, desde o ponto de vista da erudição, da história da arte, né, e do belo, e do sentido do juízo do gosto, etc., a, por exemplo, aplicações de uma reflexão estética à política, né? E aí nós teríamos todas essas teorias do quanto a arte é revolucionária, do ponto de vista político, e também do ponto de vista epistemológico, né? Qual que é a participação ou a determinação do fenômeno estético ou da arte no processo de conhecimento, e por aí vai. Eu queria só trazer, Danilo, assim, o quanto o campo é, novo, recente, né, do ponto de vista de história da filosofia, e 2, o quanto o campo é muito fecundo e múltiplo, né, quer dizer, de uma reflexão, né, você mencionou aí, vou só citar porque é um exemplo bastante conhecido, né, como que de uma reflexão, por exemplo, sobre a música atonal, né, o Adorno da teoria crítica consegue operar uma crítica política, né, ou uma crítica sociocultural, tudo isso muito amparado e fundamentado ali na reflexão estética. Então, só mencionar essa ideia de que é um campo, de novo, né, novo, recente, do ponto de vista da história da filosofia, e muito múltiplo e variado nas acepções e nas construções críticas que produz. E aí, feito isso, eu queria voltar então agora, Danilo, e me alinhar um pouco mais, já te passo a palavra, sobre essa distinção central que apareceu na fala da Mariana, né, que você traz muito bem, essa distinção entre o belo e o sublime, né? Uma distinção que nos leva a pensar um pouco assim, eu acho que são palavras da própria Mariana, né? Como que uma espécie de teoria do belo equivaleria a toda uma história antes da modernidade, assim, né? A respeito da reflexão estética, e como que o sublime surge ali um pouco na modernidade e avança, né? Para a própria filosofia contemporânea. Então, essa própria distinção, eu chamaria a atenção, acho que a gente conversou sobre isso na segunda, como ela marcaria, por exemplo, uma acepção moderna, né, do que é a estética ou do que é o belo. E aí, a posição do Kant também é um pouco ambígua, porque a Mariana nos chamou a atenção o quanto o Kant, ao mesmo tempo, é logocêntrico, né, foi um termo que ela utilizou, então, não propriamente o Kant é a figura onde essa separação, essa distinção vai aparecer de maneira mais clara, mas talvez o Baumgarten, que foi quem ela citou também, que é muito aspas aqui, né, o fundador da estética como um campo né, de análise a respeito da arte filosófica contemporânea. E então, assim, mas de todo modo, marcar essa distinção clara, como que uma teoria do belo estaria muito mais ligada a uma reflexão antiga e medieval, né? Enquanto o sublime acaba dominando um pouco a reflexão estética da modernidade para cá, não é? E aí, assim, não é exatamente problematizar
Danilo, mas só fiquei pensando um pouco em que essa distinção que você caracterizou, que a Mariana fez também, né, de dizer, bom, então o belo ele tem mais essa característica de discurso ordenado, né, discurso representacional, né, que tem uma certa lógica muito evidente, né, na construção do belo. Aí basta a gente lembrar, né, não é à toa que para Platão, belo é igual verdade, que é igual justiça, né, quer dizer, você então imagina, né, estética, epistemologia e política, né, todas essas coisas acabam confluindo. Então tudo bem, quanto a esse aspecto, a esse caráter mais ordenado do belo, nada contra, óbvio. E aí, enquanto sublime, talvez ele avançasse um pouco mais para uma espécie de intensidade, né, Danilo? Você tentou caracterizar isso, uma espécie de intensidade da experiência, né, tal como ela acontece ou ela se realiza, e aí já, inclusive, rompendo com a capacidade da imaginação ou da razão, inclusive. Então, assim, nada contra essa distinção, nada mesmo, eu só fico pensando, e aí queria te ouvir, Danilo, é uma espécie de provocação para a gente pensar junto. Tudo bem, então essa distinção, ok, mas assim, isso significa extrair do belo uma dimensão do sublime? Porque eu fico preocupado em a gente ficar jogando muito o belo para esse aspecto muito ordenado, né? E que talvez essa distinção ela se enfraquecesse um pouco se a gente pensasse por uma outra tradição de reflexão. Não foi o que a Mariana fez, né? Quer dizer, a Mariana trouxe o Kant, né? Sim. Mas sei lá, se a gente traz uma figura como a do Nietzsche, por exemplo, ou mesmo a do Heidegger, que vão fazer uma releitura dos antigos, né? Então é claro, isso é uma questão muito específica para quem estuda estética, né, Danilo? Não é para nós aqui, mas eu fico pensando o seguinte, que talvez fosse possível, numa outra tradição de leitura, a gente mitigar um pouco essa distinção, né? E perceber que em certas estruturas, por exemplo, na própria estrutura ordenada do belo, possa haver ali uma dimensão do sublime e vice-versa, né? Sim. E aí aqui foi um pouco a minha questão para Mariana, inclusive, né? Porque senão a gente fica assim, o belo é essa figura da ordenação e o sublime é essa figura do caos, né? E aí eu não sei, né? Mesmo na figura do Lyotard que ela trouxe, né? Essa ideia de apresentar o inapresentável, eu disse, olha, isso coloca em questão essa figura central da representação, mas é possível sem representação? Então o que eu estou tentando fazer aqui, Danilo, é mitigar um pouco essa distinção, o que não significa em nada invalidá-la, em nada. Não, mas mitigar um pouco, isso, mitigar um pouco essa distinção e pensar que no ordenamento do belo existe ali uma dimensão do sublime, e no ordenamento do sublime, mesmo na sua forma mais pós-moderna, se não existiria aí também um mínimo de ordenamento do belo, né? Sim. Eu sei que isso parece conservador. Eu disse para Mariana até, né? Eu falei, olha, pode até parecer um pouco conservador do ponto de vista filosófico, mas não sei se eu saberia pensar diferente, Danilo. Eu não sei nem como eu ensaiaria uma resposta à sua pergunta. Eu iria pelo seguinte caminho, mais assim, corroborando a sua colocação, tá? Porque se nós lembrarmos, né, o Kant, na primeira crítica, né, na crítica da razão pura, ele vai fazer aquelas distinções. Então, a estética transcendental trataria da sensibilidade, né, ou das formas de afetação, e daí por isso esse sentido mais amplo da estética, né, isso. Como entender aquilo que nos afeta, como entender aquilo que provoca o nosso âmago interior, e daí vem a fenomenologia muito dedicada a esse estudo do fenômeno, né, da relação se é que há uma relação sujeito-objeto, ou dessa inter-relação, dessa conexão, enfim, também nem é o meu caso de entrar aqui nessa vertente. Depois nós vemos com a analítica transcendental, que daí vai falar das categorias do entendimento, né? Ou mais vertente do conhecimento, daí da dialética transcendental, que vai falar da razão e por conseguinte, das antinomias que são produzidas pela razão. Todas essas categorias, elas são categorias
transcendentais, né? Elas que, para o Kant, vão dizer assim, filtrar, né? Que vão abrir as portas para toda a experiência possível, né? Para tentar usar uma terminologia um pouco mais kantiana, né? Na medida em que autores posteriores ao Kant, como o Nietzsche, que você mencionou, talvez o próprio Heidegger, enfim, até mesmo, né, talvez o Lyotard, de uma tradição que coloca em xeque, né, acho que esse talvez seja o ponto central, essa transcendentalidade do sujeito, né, e, portanto, até podemos dizer assim, uma centralidade mesmo do sujeito nessa experiência, né, e que coloca todas essas categorias como possibilidades da experiência em xeque. Então, certamente, essa distinção que vai aparecer com força entre o belo e o sublime, ela se enfraquece, se não desaparece, né, porque à medida em que o belo vai tratar de um ordenamento, o Kant vai dizer o belo é aquilo que o entendimento consegue olhar e enxergar a sua razão, né? Enxergar a sua ordem, enxergar o que está por detrás, enquanto que o sublime, né? Quando você se depara com a cadeia de montanhas, né? Lá em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, né? Você olha aquela imensidão, aquela paisagem, que a visão não alcança ao fim, e, portanto, a razão ela não consegue abarcar o que está ali, o entendimento não encerra, por dizer assim, né? O entendimento não encerra a experiência estética vivenciada, e por esse motivo, vamos dizer assim, o sublime é algo que se suscita, né, do sujeito, é um sentimento que aflora. É claro, né, isso se dá por conta de nós temos essa separação entre aquilo que nos afeta e aquilo que é parte do nosso entendimento, né? Essa distinção, talvez, né? Também entre do corpo e da razão, nessa dualidade. À medida que isso é colocado em xeque, eu estou contigo, né? É uma outra tradição daí de investigação que vai, talvez, podemos dizer assim, interrelacionar, né? Não, na verdade, existe ordenamento no caos, existe caos na ordem, e talvez isso seja, né, uma análise que tem que ser orientada por outros vieses, né? Outros padrões. Só antes de eu te voltar a palavra, Wayne, gostaria de cumprimentar aqui a Sandra Simone, que nos deixou um bom dia nos comentários, e também a Érica Zaki. A Érica, deixa um abraço para ela. A Érica, eu tive a oportunidade de lecionar, né, em Campo Grande por 1 ano e meio com o professor substituto, e a Érica foi minha aluna. Eu também tive o prazer, inclusive, de participar de uma banca de trabalho de conclusão de curso da Érica, que versava... Ela sim, especialista, né, Danilo? Ela teria mais a falar aqui a esse respeito do que nós, que ela mesma falou sobre o conceito do belo, né, e sua relação com a Rakshaki, que hoje em dia, popularmente, nós conhecemos por dança do ventre, né? Mas legal. Que o termo original tem um outro sentido, né? Remete a uma tradição, enfim. Mas, enfim, só queria fazer essa menção porque nessa discussão belo e sublime, né? E aqui na exemplificação do que seria uma arte bela, né? E o que seria uma arte que suscita o sentimento do sublime, a Érica fez esse trabalho, muito bom trabalho, inclusive, de tentar mostrar de como essa dança, a Rakshaki, ela pode ser entendida como uma representação de uma arte bela. É muito interessante. E aí, você falou, ela comentou ou não? Quem comentou? Perdão. A Érica, você... Não, eu ela mandou... tá. Da obra, né, do trabalho que ela fez, enfim. Não, entendi que ela tinha deixado um comentário, entendi. Sim, ela comentou, ela deixou um comentário e é verdade, né, eu vou ler aqui. Oi, professores queridos, eu não consegui assistir a apresentação de segunda-feira da professora, vou assistir depois. E daí ela faz o comentário, né, o primeiro sentimento do sublime é um desprazer, entre aspas, né, para Kant, por essa incapacidade de adequar o fenômeno à nossa imaginação. É exatamente isso. Né? Diferente do aprazimento do belo, que tem esse ordenamento, claro. De fato, temos essa distinção. Eu fiz essa... Muito obrigado, Érica, um grande beijo. E a todos que nos acompanham. Eu fiz assim... Isso é, na verdade, uma provocação, né? Eu nem sei o que eu estou falando, Danilo. E eu sei que o pessoal que estuda estética não gosta muito, mas eu já tive a oportunidade de discutir isso com alguns colegas, de que
assim, essa ideia, né, do sublime como uma espécie de ausência de limite, né? Você exemplificou isso, né? Estou lá em São Tomé das Letras, e aí, né, onde o... tudo bem. Não, interessante. Eu só acho assim, eu tenho uma certa dificuldade, né, Veja, isso não é um problema do sublime, eu estou dizendo assim, que tipo de compreensão, então, seria possível do sublime, né, nesse sentido? A compreensão, obviamente, limitada, tal qual o fenômeno. Ora, mas uma compreensão limitada, tal qual o fenômeno, vale para tudo, né? Vale, inclusive, para os objetos da natureza, né? Sim. Quer dizer, o que o Kant fez também na crise da razão pura foi justamente dizer, olha, o que nós precisamos entender? É que há limite para o conhecimento. Né? Simples assim. Então, eu não sei se essa infinitude, ou se essa falta de limite, né, que o sublime pretende representar face ao belo, né, eu não tenho certeza, às vezes, se isso não é uma armadilha teórica, né? Mas deixa eu me explicar, porque não estou me fazendo de desentendido. Perceba, Danilo. É claro que as experiências... Vamos falar de afetos, né? É claro que as experiências que experimentamos, né, os afetos que sentimos, eu não estou dizendo que a razão ou a nossa compreensão dê conta da totalidade desses afetos. Eu não estou dizendo que os afetos, as paixões, né, não tenham sua dimensão O Descartes já dizia isso das paixões da alma, né? A sua dimensão de infinitude, a sua dimensão da ausência, né, de uma compreensão completa do fenômeno. Então, não estou dizendo isso. Então, é claro que há certas experiências, né, seja que fazemos, né, diante de uma obra de arte, diante da natureza, né, assistindo, né, alguma emissão, um filme, uma série, ouvindo uma música e etc. É claro que existem experiências que são completamente assim, inalcançáveis à razão e à compreensão, e que elas têm o seu valor a partir daquilo que geram do ponto de vista de sensação. Né, como você mencionou. Então, eu não estou, imagina, eu não estou dizendo qualquer coisa contra isso, né? Sim. Eu estou dizendo que a experiência de pensar isso, né, o ato de pensar essa experiência já coloca um pouco em xeque, né, a experiência nela mesma, né? Eu não sei se você entende, né? Está um pouco confuso o que eu estou dizendo. Não, eu entendo. Inclusive, a sua fala, Lene, me fez lembrar de um exemplo, e aqui fica um desafio para todos, né? Para todos os estetas, esteticistas, filósofos da arte, pensar a esse respeito. Porque, assim, aqui eu gosto dessa experiência de tentar pensar, né? O que exemplificaria o belo e o sublime. E olha, de verdade, para mim, aquilo que representa perfeitamente uma obra de arte que fica nesse extremo limiar, se é que poderia assim dizer, tá? É uma obra conhecida de todos os brasileiros e brasileiras, é uma obra conhecida internacionalmente, na verdade, tá? Segundo dizem, é a segunda obra mais gravada da história da música, só perde para Yesterday, do John Lennon, salvo engano, né? E a música, né, é Garota de Ipanema. Essa música, ela é, assim, extremamente popular, né, extremamente conhecida e tal. E por isso mesmo, até por essa popularidade, nós tenderíamos, a princípio, a enquadrá-la, né, como uma arte bela, tá? Mas essa música, ela é objeto de estudo de musicistas renomados mundo afora, tem inúmeras interpretações, e assim, há uma dificuldade imensa de tentar compreender a intenção do compositor com os acordes, até com as melodias que foram encaixadas nas transições ali dentro daquela música, sabe? Não é, assim,
para além da falta de trivialidade, para além de algo assim difícil de compreender, é algo mesmo assim que estaria, por outro lado, muito próximo de um sublime, porque é algo que se cava, que se cava, que se cava e não se acha o fundo, sabe? Uhum. Não se encontra, não consegue, vamos dizer assim, se estabelecer uma tese, né, uma interpretação que fala, não, aqui, para a passagem desse acorde para esse acorde, né, porque tem um acorde de preparação, tem um acorde de finalização, tem uma melodia que faz com que haja uma ponte entre um e outro, enfim, isso tá, né, quem estuda música profundamente sabe que o assunto é muito complexo mesmo, assim. E não se entende, não se compreende. Sabe? Eu acho que talvez seja um exemplo interessante para a gente refletir a partir dele. E eu até, assim, preciso reconhecer um pouco a impertinência da minha reflexão, Danilo, porque, é claro, eu sei, né, quer dizer, mesmo pensando do ponto de vista de história da filosofia contemporânea, né, uma disciplina que eu ministro, a estética em geral, ou a teoria do sublime, ela está nessa linha de crítica à razão, né? Quer dizer, a gente também não é obrigado a ficar submetendo tudo à razão, né? Todas as nossas experiências, seja elas as mais íntimas, as mais intensas da razão. Então, eu entendo perfeitamente isso. Talvez a impertinência da minha análise se explica um pouco assim. Talvez a gente precise fazer uma distinção anterior, né, para compreender o fenômeno da análise estética, né, que assim, não coloca em questão um problema epistemológico, né, então, claro que eu reconheço isso, né, não, pelo menos não em primeiro lugar, quer dizer, a estética tem alguma coisa de relação direta com a vivência, né, com a vida, portanto, o campo, né, da estética, antes de ser epistemológico, é o campo da antropologia filosófica, no sentido mais amplo do termo, né? Tem a ver com a capacidade, não tem a ver com a capacidade da razão do conhecimento, tem a ver com a capacidade da vida, né? Tem a ver com a capacidade da existência. Então, eu também reconheço perfeitamente isso e em nenhum momento quis, né, ignorar esse aspecto. E aí eu chamaria, Danilo, só para finalizar aqui minha reflexão, que nessa linha, então, né, a estética como um campo de estudo ou de pesquisa que justamente vem apontar, a Mariana trouxe a figura do Lyotard para representar um pouco isso, né? O que a gente faz quando o inapresentável se apresenta, né? É um pouco paradoxal essa formulação, mas né, você deu o exemplo da música, ela insistia na ideia de como o Lyotard conseguiu, inclusive, trazer uma espécie de arte marginalizada, né, pela reflexão estética, enquanto a reflexão estética, desde o Burke, por exemplo, privilegiava, você mencionou isso, né, as artes plásticas, do Longino lá, a retórica, na verdade, né? rejeitava as artes plásticas, desculpa. Mas como que o Lyotard acaba, valorizava a literatura, né, você disse, eu estou me lembrando aqui. Mas como que o Lyotard consegue, então, trazer isso que era marginalizado, né, aí sim, as artes plásticas, né, eu acho que é isso. Mas aí a questão de fundo é essa, né, quer dizer, então, como é que a gente faz quando o inapresentável, eu não vou nem dizer apresenta, para não dar o paradoxo lógico, né, como é que a gente faz, ou o que a gente faz quando o inapresentável se manifesta. Eu acho que aí é o coração da estética, né. E aí, Danilo, só para eu encerrar, deixa eu assim, compartilhar um pouco algo que vai, talvez, auxiliar um pouco nessa reflexão. Eu estou acompanhando na Netflix aquela série The Sinner, está na 3ª temporada, eu acompanhei as 2 primeiras, até gostei mais das 2 primeiras. Mas a 3ª temporada, entrou agora, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Tomada no plano da existência ou da vida, né? Então também tem essa ideia na filosofia contemporânea, né? A vida como obra de arte, que é uma ideia bastante provocativa, né? E aí eu só queria deixar registrado assim um pouco essa sugestão, né? Porque ali aparece essa ideia de um personagem principal da série. É uma série policial, né? E aí tem um personagem principal, é um professor, e como que imbuído, inclusive, pelos estudos de Nietzsche na faculdade, junto a um colega,
como que eles passam a apostar nessa ideia da vida como obra de arte, ou como uma experiência estética, mas exatamente nesse sentido do sublime, Danilo, que é assim, colocar a vida o tempo inteiro atrás dessa experiência do sublime. E isso tem a ver, inclusive, com experiências, assim, trágicas, né, que eles se colocam a promover. Então é muito interessante a série, não vou dar spoiler aqui, mas quem assistir vai entender nesse sentido. Então, eu diria, né, naquela experiência ali, tem inclusive essa dimensão que a Érica chamou a atenção, você já chamava, né, o quanto o sublime traz essa figura da ambivalência, da contradição, e inclusive a dimensão do desprazer, ou a gente pode pensar, né, da dor, do sofrimento, inclusive da morte. Né, é o caso da série lá, nesse contexto. A Mariana, ela enfatizou também muito esse ponto, né? Essa questão do grotesco, do feio, que gera aversão em oposição ao belo, aprazível, né? E por isso mesmo ela própria caracterizou o gênero do terror, né? Como um gênero que seria, né? Tem essa potencialidade de suscitar o sentimento do sublime, né? Justamente por esse fato de que em aversão ao que é belo, né? Em aversão ao que é ordenado. Então está aqui o feio, o grotesco, o disforme, né? O que ameaça a vida, né? Essa tensão constante, contradição, vida e morte, contradição, fugir, ficar, né? O risco, né? O risco. Acho que a palavra boa para o sublime, né? Essa dimensão de risco, né? A intensidade do risco, sem dúvida. Isso, então, é muito interessante mesmo. O Andy, tem uma pergunta aqui da Érica. Gostaria de fazer ela aqui para nós encaminharmos uma reflexão final aqui da nossa repercussão. A Érica nos disse o seguinte, né? Professores, poderiam falar um pouco sobre a relação entre o ensino da estética e uma formação político-cidadã? Ela diz, né? Quando Schiller propõe a formação do impulso lúdico para a recuperação da harmonia do nosso ser e uma consequente resolução do problema político, penso, quando começamos a nos fragmentar enquanto ser, a filosofia não contribui, de certa forma, nesta fragmentação? Érica. As perguntas desafiadoras dos nossos espectadores. Tem esse texto muito famoso do Schiller, eu esqueci o Educação para a Humanidade, né? Eu esqueci o título. Érica, eu diria duas coisas. Eu acho que a gente pode pensar essa questão em dois âmbitos. Danilo, acabei começando aqui. Fique à vontade, fique à vontade. A gente precisaria pensar isso em dois âmbitos, Érica. Eu acho que tem muito essa função, a estética, né, ou o ensino da estética, teria muito essa função de ordem mais subjetiva, ou, né, vou usar outro termo aqui, individualista, né, no sentido de pensar aí a singularidade de cada um dos indivíduos, né, isso que você chama aí de harmonia, né, uma espécie de harmonia do ser, ou harmonia do indivíduo, né, com a vida, com a natureza. Então, eu acho que o ensino da estética teria muito a dizer a respeito da singularidade e, portanto, né, da potencialidade e da criatividade de cada indivíduo se construir, se posicionar no mundo, né, isso teria, portanto, um efeito político, porque essa construção da individualidade, né, marcada por o ensino da estética, né, traria esse efeito, né, vou trazer aqui a figura do Heidegger, né, que acabaria levando, né, ao modo como o sujeito se coloca no mundo, né, ao modo como o sujeito se posiciona no mundo. Então, talvez uma primeira dimensão em que o ensino da estética contribuiria muito, eu não tenho dúvida, tem a ver com essa espécie de constituição de si, enquanto sujeito e indivíduo singular, né, posicionado em determinado momento da história e em determinado lugar, né, geográfico, inclusive, né? E depois esse segundo âmbito, que talvez se referisse um pouco mais ao corpo social, né? Aí não ao indivíduo, mas ao corpo social, que aí eu traria essa tradição mesmo que eu disse, né? A teoria crítica talvez é o mais simbólico dessa tradição,
de operar uma crítica da cultura, ou uma crítica à cultura, ou uma crítica do político, a partir do registro da estética, né? Então, também nesse sentido, o ensino da estética seria muito importante, porque tornaria possível, né, a constituição de um juízo crítico, né, e de uma crítica política. Então, essas duas coisas em resumo. Eu acho que o ensino da estética nos ajudaria a uma espécie de crítica de si mesmo, e isso teria efeitos sociais evidentes, porque essa crítica de mim mesmo tem a ver com o modo como eu me situo no mundo, me coloco no mundo, me apresento no mundo, e uma crítica propriamente política, ou diretamente política e cultural, né, que seria então usar o arcabouço teórico da reflexão estética para pensar uma crítica da cultura e da política. Então, acho que essas duas tradições, e que são muito marcadas por muitos autores, né? Eu estou falando aqui, desde a teoria crítica, pelo menos, você tem uma longa tradição de reflexão estética que aponta nessa linha da crítica da cultura e da crítica política, e aí, bom, desde os alemães, né, aí a gente mencionou, né, Danilo, desde o romantismo alemão, pelo menos você citou, Érica, o Schiller, mas aí, bom, o Nietzsche, talvez o próprio Heidegger nessa tradição, né, e aí talvez, só para encerrar, Danilo, o Lyotard, eu vou insistir nisso, Érica e Danilo, todos que nos acompanham, o Lyotard, que é um autor, assim, super contemporâneo, né, talvez represente uma espécie de outra linha na reflexão estética que tenta conciliar esses dois âmbitos, de uma crítica da cultura e política junto a uma crítica de si e do sujeito. Então, eu insistiria que o Lyotard e um pouco essa tradição de reflexão estética que o Lyotard produz, ele seria muito interessante porque teria aí mais ou menos uma espécie de nova linha de reflexão da estética que consegue, né, articular, né, essas duas dimensões, essa mais ampla da crítica política e essa mais específica da crítica de si e do sujeito. Não que as outras tradições não tenham feito, não é? Mas é marcadamente possível ver, né, por exemplo, desde os românticos alemães, como que a questão do sujeito ali é preponderante, e na teoria crítica, como que a questão da cultura é preponderante. Então, não que não tenha, mas, de todo modo, uma reflexão do tipo da do Lyotard, conforme a Mariana nos trouxe aqui, apontaria para uma espécie de refinamento dessas duas posições, eu diria. Excelente, Wayne. Teria 0% a acrescentar na sua resposta. Não sei se eu respondi direito, porque a pergunta é bem difícil, né? Mas enfim. Sim, não, claro. Ainda mais quando ela fala dessa noção de fragmentação do sujeito, né? Essa é uma noção que vem desde a modernidade, né? Pelo menos, né? Talvez até a gente possa retomar até Platão, na verdade, né? Entre a ideia que é a verdade e o mundo sensível. Então, assim. Sim, corpo e alma. Enfim, podemos, né, forçar a barra e voltar até a antiguidade. Então, isso de algum modo perpassou toda a história da filosofia, mas especialmente essa cisão do ponto de vista do sujeito, né? Entre o sujeito sensível e o sujeito intelectivo, né? Ela ficou muito marcada ali com Descartes, depois também com Kant, né? Com essas categorias da sensibilidade, entendimento, enfim. Aí, claro que isso é colocado em xeque depois e eu não sei, a única coisa que me vem à mente com a pergunta da Érica, entre essa relação entre o ensino da estética, que é uma formação político-cidadã, tá? Mesmo assim, a única coisa que me suscitou foi algo que comentamos também brevemente, né? Eu comentei na última segunda-feira, que é a seguinte, né? Talvez a relação não seja exatamente entre o ensino da estética, mas sim mais especificamente entre a própria arte, né, a apreciação da arte e uma formação político-cidadã, na medida em que uma apreciação de uma arte que se esforça em representar o sublime no sentido moderno, né, no sentido daquela contradição, e daí, né, na representação, por exemplo, da ameaça da vida, na representação ali do estar diante da cadeia de montanhas, da erupção vulcânica, do estar numa situação de perigo, de risco, né, de que, na verdade, essa contemplação estética, ela só é possível na medida em que o sujeito, em primeiro lugar, né,
ele não é o sujeito vivenciando a situação de risco, porque o que ele vai sentir na situação de risco? Ele vai sentir medo, né? Ele vai ter outras pulsões, que não pulsões estéticas, podemos dizer assim, né? Seriam pulsões de vida, de sobrevivência, enfim. Ao passo que uma apreciação artística, né? O Wayne, por exemplo, assistindo a terceira temporada lá do Cine, ela só é possível em virtude de um sentimento, outro, ou uma capacidade moral, podemos dizer assim, que se faz subjacente a essa experiência, que é a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o destino do personagem, né? Com o desfecho da história a partir de uma preocupação com o bem-estar, com a posição, né? Com a integridade, o que quer que seja, né? Daquele outro personagem que está ali representado, né? Então eu só fortaleceria esse elo de que existe essa capacidade da empatia, e como a arte faz com que tem essa potencialidade de fazer com que a gente fortaleça, né? Seja mais capaz de sentir essa questão, né? Sentir mais empatia pelos outros. Ela fortalece essa nossa disposição, que obviamente vai contribuir muito para que nós possamos nos enxergar como cidadãos, né? Uma sociedade, né? Uma vida social, podemos cooperar, enfim, não ver o outro meramente como um obstáculo ou como, né, um instrumento, enfim. Ô Danilo, antes, eu sei que a gente já está encerrando, mas eu preciso fazer um comentário a respeito, você trouxe a figura da empatia, e é algo que eu queria ter comentado com a Mariana e não deu tempo, mas eu vou comentar aqui no fim da nossa live. Eu insisti agora há pouco, né, nessa importância do Lyotard, né? Parece, não sou estudioso do Lyotard, conheço muito pouco do Lyotard, mas que parece apontar para uma, como eu disse, né, uma espécie de refinamento aí da reflexão estética, refinamento aqui não no sentido superior, é óbvio, né? O Lyotard é um dos filósofos franceses que leram bastante o Freud. E aí eu queria, nessa linha do que você está dizendo, só terminar com essa provocação, né? Seria muito interessante, a gente fez mais ou menos isso aqui, pensar toda essa teoria do sublime com a noção de sublimação que o Freud traz na psicanálise. A Terezinha é uma aluna nossa aqui do curso, vai defender um TCC agora na semana que vem, um pouco a respeito desse tema, né, da teoria da sublimação em Freud, mas é uma chave muito importante isso aí, especialmente nisso que você dizia, Danilo, da empatia, porque, assim, de maneira bem grosseira aqui, né, para o Freud a sublimação é justamente essa capacidade, né, sublimar é justamente essa capacidade que a gente tem de reorientar determinadas pulsões para o bem social. Interessantíssimo. Transformar isso num produto de bem social. Então, os artistas sublimam porque eles conseguem transformar suas pulsões numa obra de arte, etc. E os cientistas, e etc. Então, só a título de provocação, acho que o Freud e a psicanálise também, especialmente a partir da noção de sublimação, teria muito a contribuir e a nos fazer pensar no sentido da pergunta que a Érica nos deixou e no sentido do seu comentário. Bacana, né? De fato, talvez fosse até o caso de a gente fazer uma investigação do ponto de vista etimológico mesmo, né? Se existe alguma correlação de raiz entre o verbo, a sublimação, e o sublime, né? Também a Terezinha mapeou mais ou menos isso. De fato, o Freud toma um pouco o termo no sentido dos românticos ali, do século... fim do século XVIII, né, início do XIX, mas refina, né? Tem algo ali no Freud que vai um pouco além, que mereceria mais atenção. Claro, com certeza. Bom, eu acho que é isso, né, meu caro? 1h03 já de repercussão, e nós estávamos preocupados de não atingir o padrão elevadíssimo que conseguimos na segunda-feira, mas acho que a gente conseguiu ter uma discussão bastante interessante, né? Ainda assim, remeto a todos e todas que nos assistem, que assistam a live de segunda com a Mariana, tá? Por favor. Aqui no canal, ou aqui no Facebook, ou no nosso canal do YouTube. E é isso, né, Wayne? Agradecer a Leila, que também deixou aqui um comentário. Você sabe que Leila é minha mãe, né, Danilo? Então um beijo para minha mãe que está nos acompanhando. Bacana, muito legal. Muito legal. Meus pais também acompanham, se porventura eles estiverem aí. Um beijão para vocês.
É isso, Um beijo para a então. mamãe. Nós nos vemos na segunda-feira novamente, Wene? Isso. Então, para segunda-feira, aliás, a gente já começa mais ou menos a contar algumas novidades, né, Danilo? A Sim. próxima, talvez a gente já possa adiantar isso aqui. A próxima semana nós vamos receber, então, na segunda-feira, o professor Vinícius Carvalho. O professor Vinícius é professor aqui do nosso departamento da Faculdade de Ciências Humanas, professor de Filosofia da Ciência. Legal. E o tema a ser debatido será o crepúsculo da verdade. É bem estético Bem o título, estético, né? Mas o que o Vinícius vai fazer é pensar um pouco essa espécie de decadência da verdade, nesse contexto maluco, né? Todo aí de negacionismo científico e de desencontro de informações e fake news e etc, etc. Então, pensar as críticas às ciências, né? Especialmente nesse momento atual. Então, na segunda-feira, a gente recebe o professor Vinícius para tratar um pouco dessa situação, né, acerca da verdade. E aí, já ia avisando a todos que nos acompanham, né, Danilo, na semana que vem nós faremos então nossa conjectura segundas e quinta-feira, como temos feito, e aí o conjectura entrará numa pausa. Numa pausa de 15 dias, não é isso, Danilo? Então, após a semana que vem, nós retornaremos em 17 de agosto. Então, vai haver uma pequena pausa de 15 dias. Entre outras coisas, essa pausa servirá para a gente reformular um pouco nossa conjectura, que virá com novidade na segunda quinzena de agosto. Então, a gente vai conversando mais ou menos sobre isso na semana que vem também, mas já fica marcado. Na segunda-feira, então, o Crepúsculo da Verdade com o professor Vinícius de Carvalho. Exatamente. Então, é isso, né? Fica aí o convite a todos e todas, e também o agradecimento por nos acompanhar aqui até a essa altura da nossa live. Desejar a todos uma boa quinta-feira e um bom final de semana, e nos vemos novamente então na segunda. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.